pessoal, boa noite pessoal. Vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Hoje nós vamos continuar o capítulo 15, tá? Capítulo 15, Mateus 15. Controvérsias sobre as tradições, os costumes de antigamente, certo? Então, aproximando-se dele, tá chovendo forte aqui, uma chuvinha boa para fazer um vídeo legal, agora tá bom, né? Vamos lá. Então aproximaram-se deles uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. 3. Ele respondendo disse-lhes: e vós também porque transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoa seu pai e sua mãe seja punido de morte? Porém vos dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe e oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil, não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, tornaste nulo o mandamento de Deus. Controvérsia sobre as tradições. Vamos ver, não entendi. Eu não entendi. Então aproximaram-se deles uns escribas e fariseus, dizendo: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos? Né? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Tanta coisa para eles se preocuparem, eles estão se preocupando com os discípulos para lavar a mão para comer pão. Pois não lavam as mãos para comer pão. Eles respondendo lhe disse Jesus, né? E vós por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Bom, eles, mesmo com Jesus já naquela época, eles desobedeciam a lei de Deus deles, né? Deles, de vocês, não meu, tá? É o que acontece nas igrejas aí. As igrejas pregam as tradições de antigamente, o Antigo Testamento. As igrejas pregam a lei, tá? E ele está se referindo à lei aqui. Versículo 3, eu vou repetir. Ele respondendo disse-lhes: e vós, também porque transgridis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse, olha só, honra teu pai e a tua mãe. Está escrito lá, né? E o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Olha só, hein? Ele está falando o seguinte: e quem amaldiçoar pai ou mãe tem que morrer. Tá? O filho ou a filha que amaldiçoar o pai e a mãe tem que morrer. Tá? Vou repetir: que amaldiçoar teu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Ponto e vírgula. Porém vos dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, responda, é oferta a Deus, qualquer coisa minha que te possa ser útil, não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, tornaste nulo o mandamento de Deus. Quer dizer, por causa da tradição dos escribas, né? A lei deles, né? Eles já anulavam algumas coisas a respeito de Deus. Pra você ter uma ideia, eles já não concordavam, dá a entender que eles não concordavam, tá? A algumas coisas da lei lá do Antigo Testamento, porque a lei era pesada e ninguém conseguia cumprir, tá? 7. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto as doutrinas que ensinam seus preceitos humanos. É a mesma coisa das igrejas. Hoje em dia, eles pregam a doutrina deles. Algumas igrejas pregam a doutrina deles. A lei foi abolida, mas eles pregam a lei ainda. E alguns costumes deles ainda, que eu não quero citar alguns, tá? Como aí onde tem congregação, nem se fala, né? 10. Chamando a si as turbas, disse-lhes: ouve e entendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. Isto é o que torna imundo o homem.
Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. Isto é o que torna o imundo o homem. 12. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele respondendo disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ó quem fala. Vou repetir, hein? O 13. Ele respondendo disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os são cegos e guias de cegos. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. E um cego guia outro cego. Ambos caem numa fossa. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Quer dizer, poxa, Jesus só falava em mistério, meu. Eu pergunto, para que isso? Para que isso, né? Acho que era para o povo não entender, né? Para falar em mistério. 16. Jesus respondeu: Também vos tendes tão pouca compreensão? Olha, e ela mais responde mal para Pedro, né? Caramba, não compreendeis que tudo que entra pela boca passa ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm ao coração, e essa mancha o homem, porque o coração sai os maus pensamentos, os homicidas, os adúlteros, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as palavras injuriosas. 20. Essas são as que mancham o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, não mancha o homem. Você vê, ele falou aqui, né? O coração, ele está se referindo ao pensamento, né? Mas quem criou essa carne aqui, ó, quem criou essa carne, quem formou essa carne aqui, o pai dele, já colocou tudo isso na carne. Por que ele está falando isso se o pai dele que colocou tudo isso na carne? E outra, Jesus veio de carne também, tá? Ele estava sujeito a essas imundícias também, tá? Então ele não poderia nem citar essas palavras que ele falou aqui, porque quem criou ele, quem criou nós, né? Infelizmente, foi esse Deus desse século, né? Tá? Que é o mesmo Jesus, tá? O próprio Jesus é o próprio Deus do Antigo Testamento. A Cananeia, 21. Tendo partido ela, chove, aí ó, Pedrão, ó. Vocês viram aqui, tá chovendo, né? Olha como esse Deus faz acepção de pessoas. Deus desse século. Aqui tá chovendo, tá maior chuva aqui, tá? Tem lugar lá que tá seco pra caramba. Tá um deserto, tá um calor de rachar. Lá não se chove. E aí? Que Deus é esse? Se é o Pai de todos. Se é o Pai de todos. Tem lugar que tá nevando, neve pra caramba, né? Complicado, né, meu? Esse Deus, né? Continuando, a Cananeia, 21. Tendo partido dali, retirou-se Jesus para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles arredores, gritou dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Olha lá, o que eu falei lá, né? Zacarias 12, versículo 9, né? Que ele falou assim, Deus desse século falou que eles porão os olhos em mim, né? E se Deus ia se fazer de Jesus, Zacarias 12, versículo 9 em diante, né? Colocarão em mim, né? E seria da casa de Davi, olha lá, ó, né? Geração de Davi, olha lá, ó. Vou repetir, eis que uma mulher cananeia que tinha saído daqueles arredores, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Olha lá, minha filha está maravilhosamente, miseravelmente atormentada do demônio. 23. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. Aproximando seus discípulos, podiam-lhe dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas desgarradas
de Israel. 25. Ela, porém, veio, prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, vale-me. Ela respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães? Ela replicou: Assim é o Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Peraí, vamos entender isso aqui direito. Tendo partido dali, retirou-se Jesus para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles arredores, gritando para Jesus, né? Jesus, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônio. Jesus, ele porém, não lhe respondeu a palavra. Olha só, né? É ruim, hein? Jesus, porém, não lhe respondeu a palavra. Aproximando seus discípulos, pediam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Quer dizer, ele nem deu bola para ela. Ela estava gritando para eles, né? E Jesus andando com os discípulos, né? Ele nem deu bola para ela. Vamos ver por que ele não deu bola para ela. Jesus, respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ela, porém, veio e prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, vale-me. Ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães? Ela replicou: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondendo disse-lhes: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Entendeu? Mas mesmo assim ele é ruim, viu? Eu já mostrei várias coisas lá atrás. Tendo Jesus saído dali, dirigiu-se para o mar da Galileia. Subiu ao monte e sentou-se aí. Concorreu a ele grande multidão de povo que trazia consigo cojos, cegos, mudos, né, estropíados e muitos outros. Olha lá, só doente, só pessoas enfermas. É isso que ele veio fazer. E curar a carne, hein? O pai dele punha, né? O pai dele coloca as misérias na carne e ele veio curar. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Né? Não faz sentido. Continuando. Lançaram-nos a seus pés, a ele, e os curou. De sorte que os turbas se admiravam, vendo falar os mudos, andar os cojos, ver os cegos, e davam glória a Deus de Israel. O próprio Jesus era o Deus, né? Segundo a multiplicações dos pães. Jesus, porém, chamando seus discípulos, disse: Tenho piedade deste povo, porque há 3 dias que não se afastam de mim, e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Os discípulos disseram-lhe: Onde poderemos encontrar nesse deserto pães bastante para matar a fome? É tão grande multidão? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes vós? Ele respondeu: 7, e uns poucos peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. Tomou os 7 pães e os 7 peixes, e os peixes, 7 pães, né? Esse Deus aqui e Jesus sempre trabalharam com numerologia. Vocês podem ver os 3 reis magos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, entre aspas, né? São 3. Apocalipse fala de 7 castiçais, 7 estrelas, 7 cartas, né? Esses 12 discípulos. E outra coisa, esses 12 discípulos, eles, como é que eu posso dizer? No livro de Gênesis, dos apócrifos, lá fala que os 12 já existiam.
que esse Deus desse século, né, o capeta, né, ele já tinha designado 12 já. Então esses 12 são também, tá, já são predestinados filhos do capeta, tá? Eles já são dele mesmo. Pedro, Tiago, João, todos são, infelizmente, é verdade, acredite se você quiser. E lá na cidade de Apocalipse, né, Nova Jerusalém, fala dos 12, né, o nome dos 12 escrito lá. Então, eles também são anjos caídos, tá? Pedro, Tiago e João são todos anjos caídos, tá? São tudo farinha do mesmo saco. De Jesus, Deus, que são anjos de luz, disfarçados de anjos de luz. 36. Tomou os 7 pães e os 7 peixes e os peixes, deu graças, partiu-os e deu a seus discípulos. E os discípulos deram pouco. Comeram todos, né? Saciaram-se dos fragmentos que sobejaram. Levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar meninos e mulheres. E despedindo o povo, entrou Jesus numa barca e foi para o território de Magadã. Quer dizer, que é o capítulo 15, tá? Mateus capítulo 15. Até agora Jesus, ele só ficou reconhecido como só milagre. Ele só veio curar, fazer milagres carnal, milagre espiritual. Se vocês sabem algum milagre espiritual que ele fez, pode deixar anotado no meu canal, tá? Pode deixar anotado lá no meu canal, que eu vou querer saber também, tá? Porque espiritual não tem nenhum. Capítulo 16. Um sinal do céu. Foram ter com ele os fariseus e os saduceus, e para os tentarem, pediram-lhes que mostrasse algum prodígio do céu. Bom, lá atrás o seu Deus fez um monte, né? Fez um monte. Olha como eles estavam em dúvidas, com a pulga atrás da orelha desse Jesus aí, que é o Jesus de hoje, tá? Tem gente que não acredita em Jesus lá, estão esperando o Messias até hoje, né? Então, complicado. Será que esse Jesus... Teve um comentário aí de um colega, que é a Igreja Católica, eu acho que eu até falei sobre isso aí. Inventaram Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma inventação. Bom, eu não pesquisei. Desculpa. Eu não pesquisei, não fui fundo nesse assunto, né? Mas eu vou fazer uma pesquisa assim, tá bom. Vamos ver se Jesus existiu ou não, né? Ele, porém, respondendo-os, disse: Vós, quando vai chegando a noite, dizeis: haverá tempo sereno, porque o céu está vermelho. E de manhã. Hoje haverá tempestade, porque o céu mostra um avermelhado sobe. Versículo 4. Sabeis, pois, distinguir o cariz do céu, e não podeis conhecer os sinais dos tempos? Esta geração perversa e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou. Foi bem mal criado para responder para eles, né? Mesmo assim, se fosse, se são escribas ou judeus, né? Ou, né, fariseu, ele, por ser Deus, tinha que dar atenção, tinha que explicar para eles, né? Tinham que, né? Mas mesmo assim, eu só estou mostrando para vocês os erros, a ignorância, as falhas, as divergências, né? As contradições desse livro aqui. Continuando. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento. Ora, os seus discípulos, tendo passado a outra margem do lago, tinham se esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: abre os olhos e guardai-vos os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discorriam entre si, dizendo:
E que não trouxemos pão? 8. Conhecendo Jesus isso, disse-lhe: homens de pouca fé, por que estáis considerando convosco pelo motivo de não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e quantos cestos de fragmentos recolheste? Nem dos 7 pães que, nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos recolhestes? Por que não compreendeis que não foi a respeito do pão que eu vos disse? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não havia dito que os guardasse do fermento dos pães, mas as doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Está se referindo aqui, né, o fermento, né, o pão aqui, ele está se referindo da palavra dele, né? O pão é a palavra de Deus, entre aspas, né? O fermento é as palavras, as doutrinas dos fariseus. Ele sempre falava em parábola. Então ele estava dizendo aqui para os discípulos, né, ficarem, para não se contaminar com o fermento dos fariseus, com as doutrinas dos fariseus e dos escribas, né? Entenderam? É isso que ele está se referindo. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, fermento. Quer dizer, doutrina, né? Tá? Vou repetir esse capítulo aqui, tá? Ora, seus discípulos, tendo passado a outra margem do lago, tinham se esquecido de levar pão. Quer dizer, está falando pão material, mas ele está se referindo em palavra do Pai dele. Jesus disse-lhes: abre os olhos e guardai-vos do fermento dos fariseus. Quer dizer, ele sempre falou em parábola, né? Então o fermento aqui é as doutrinas, né? Mas os discípulos não estavam entendendo. Mas depois eles foram entender. Capítulo 7. Mas eles discorriam entre si, dizendo: e que não trouxemos pão? Conhecendo Jesus, quer dizer, os discípulos estavam falando entre si. Quer dizer, 8. Conhecendo Jesus isto, disse: homens de pouca fé, por que estáis considerados conosco pelo motivo de não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e quantos cestos? Quer dizer, ele estava se referindo que, além dele dar os pães para aquelas 5.000 pessoas, no mínimo, ele continuava, ele pregava sobre o reino dos céus, né? Do reino dele e do Pai dele, que é a Nova Jerusalém, né? Que está escrito lá em Apocalipse, tá? A cidade material, né? Versículo 10. Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos recolhestes? Porque não compreendeis que não foi a respeito de pão que eu vos disse, olha lá, tá vendo? Guardai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não havia dito que os guardasse do fermento dos pães, mas das doutrinas, das palavras dos saduceus. É a mesma coisa dessas igrejas hoje, né? Eles, em vez de pregar, bom, eles já estão pregando errado, tá? Todas as igrejas estão pregando errado, estão pregando a lei. Em vez de eles pregar certinho esse livro aqui, além deles pregar errado, eles pregam algumas doutrinas deles, tá? Algumas doutrinas deles. Eles não pregam a graça, entre aspas, né? Eu estou me referindo a esse livro aqui é para vocês. Não tem nada para mim, nada. Eu estou livre disso aqui. Estou livre das religiões, estou livre de pastor, estou livre de igreja, estou livre de tudo. Estou livre de Deus, de Jesus, de Espírito Santo. Eu só estou livre de tudo. Eu só tenho o Pai, um Pai espiritual, bom, carinhoso, cuida de mim, da minha esposa, nos ajuda. Olha, sabe? Aí vocês devem estar perguntando: que pai é esse? Mostra para nós o pai. Eu vou falar uma coisa para vocês. O dia quando vocês saberem o que é espírito, carne, aí vocês vão entender. Então vocês têm que dividir espírito e carne. Quando vocês souberem dividir o espírito da carne, aí vocês vão entender bastante mais as coisas espirituais, né? Porque esse livro aqui só fala de carne. As igrejas só falam de carne, só coisas material, só. Eles não falam coisas espirituais, entendeu? Mas o Pai, o verdadeiro Pai, ele fala, né? Ele fala em espírito na nossa mente. Fala na mente de vocês também. É só vocês
serem mais sensíveis à voz do Pai, não deixarem essas doutrinas, essas religião, esses pastores, esses bispos, esses padres, fazer a cabeça de vocês, mostrar a doutrina deles, né? Tem gente que vai pela primeira vez na igreja, eu fui obreiro, posso dizer isso, tá? Tem gente que vai a primeira vez na igreja, a primeira coisa que você faz, aborda a pessoa, vai falar de Jesus, isso, aquilo, mas aí eles colocam, tá? A doutrina da lei nas pessoas, né? Eles não pegam, não abrem, já está errado isso aqui, tá? Eu estou explicando uma coisa já errada para vocês, tá? Tá bom? Eu estou mostrando que isso aqui está errado, tá? Mas eu estou explicando para vocês ver que está errado, para vocês abrirem os olhos. Vocês estão entendendo, né? Então é complicado, gente. Complicado. Muito complicado, tá? Eu estou mostrando um exemplo, eu estou mostrando um testemunho da minha vida, que o Pai mudou a minha vida, e ao mesmo tempo estou mostrando para vocês que esse livro está errado e estou abrindo os olhos de vocês para os pastores não pregar errado para vocês, até vocês chegarem no conhecimento do Pai verdadeiro. Nossa, hein? Hein? Brincadeira. Continuando. Versículo... Capítulo 16 de Mateus, versículo 13. Tá. Jesus, confissão e primado de Pedro. 13. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que é filho do homem? Jesus interrogou os discípulos. Jesus queria saber o que o pessoal falavam dele, né? Os discípulos. O que corria naquela época, a fama, né? Sucesso de Jesus. Vamos lá. 14. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: e vós quem dizeis quem eu sou? Olha lá, eu sou. De novo, ó. É o próprio Deus, gente. Um detalhe, por isso que para mim, o pingo da letra I é letra. O pingo da letra I, eu analiso, tem coisa ali. Aqui, ó, eu sou. Lá atrás, né, esse Deus teve vários nomes. Eu sou, El Shaddai, Jeová, Jeare, Shalom, lagartixa na parede, Shabalalacatata, e aí afora. Agora veio como Jesus, certo? E lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém, o seu novo nome, ele vai ter outro nome, vai trocar de nome. Quer dizer, já pensou se eu trocasse de identidade todo dia, meu? Né? Ia me chamar de quê? Estelionatário, né? E aí, se Jesus é estelionatário, esse Deus também, para que trocar de nome? Fala, para quê? Porque um Deus todo-poderoso, todo maioral, todo gostosão, todo bam, por que tem que trocar de nome? É confusão, para mim é um Deus de confusão, isso não existe. O verdadeiro Pai não tem nome, é inominável. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu estou procurando ser bem simples, meu. Entendeu? Para vocês entenderem. Continuando. Eu vou repetir o 14. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só. Coitado. Bom, eu creio que... Bom, deixa. Vamos continuar. 17. Respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é felizes, tá? Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha aí, nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha rocha, a minha igreja, aliás. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha lá, ó, tá? E tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. E tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Quer dizer, ó a chuva. Quem é que manda essa chuva? Não é o Pedrão? Né? As chaves estão com ele. O que ligado lá em cima é ligado aqui. O que desligar lá vai ligar aqui. É esse mundo. Né? O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? Em Gênesis, lá, do livro dos Apóstolos. Que eles já existiam. Eles já existiam. Tá? No mundo de Jesus. Numa outra dimensão, numa outra carne, eles já existiam. Ele criou os dois. Só você ler um livro dos Apóstolos, né? Tá? Eu vou ver se eu ponho. Eu vou pôr o nome do livro, da passagem, para vocês lerem. Olha, leiam. Vocês não vai ter nada a perder, tá? Tá bom? Vocês não vão perder em nada. Vocês lendo Gênesis, tá? Do livro dos Apóstolos. O pessoal fala do livro dos Apóstolos que não presta, tá? Mas uma coisa eu falo, entre esse livro aqui, não vou falar o livro todo, eu não vou generalizar o livro Bíblia os apócrifos, mas eu, Nelson Paula Ferreira, pelo que eu li o livro dos apócrifos, Gênesis só, abriu bastante a minha mente sobre esse aqui, tá? Vocês vão saber, vocês vão ver cada coisa, vocês vão ficar bobo. A mente de vocês vão abrir assim, ó, do tal jeito. Isso vai depender de vocês, se vocês quiserem. Vocês não são obrigados, tá? Eu só estou lançando aqui, como eu falei para vocês. Se vocês querem ser livres de religião, de pastores, seguir a vida de vocês, ter o seu carro, comer bem, viver uma vida normal, com certeza o Pai invisível, o Pai espiritual, vai dar um jeitinho de conceder as coisas para você. Você não vai ser rico, você não vai ser milionário, como o Deus desse século promete e jura, e as igrejas falam, faz campanha para você, não. Tá? O Deus invisível, Deus não, ele não tem nome. O Pai invisível, ele vai te dar condições, porque nós estamos no mundo desse Deus desgraçado, nós estamos na carne, nós estamos no território de um Deus, tá? De um Deus desse século diabólico, tá? De um Deus muito diabólico, vingativo e assassino, tá bom? Então vamos ver se vocês vão pegar mais ou menos o que eu estou querendo dizer, porque o Pai espiritual, ele vai dar condições, sim, de a gente levar uma vidinha boa, tá? Eu estou feliz, eu moro numa casa simples, sou feliz na minha vida sentimental com a minha esposa, né? Estou conseguindo pagar minhas dívidas, né? Meu aluguel, tá? Estou conseguindo aos poucos, nunca me falta nada, tá? O que comer. Então, o Pai está me dando, o Pai está cuidando de mim, tá? Está cuidando direitinho de mim, tá? O Pai nunca vai se igualar a esse Deus nojento desse século, a Jesus, nunca, entendeu? Vai depender de vocês querer conhecer esse Pai. Quando vocês tiver vontade de ir atrás e procurar, aí sim ele vai mostrar para vocês, tá? Ele vai abrir a mente de vocês. Ele não vai obrigar vocês a seguir ele, como as igrejas faz aí, né? A pessoa vem para Jesus pelo amor ou pela dor. Quer dizer, então você tem que ir pela dor. Você não quer ir, você é obrigado. Você é obrigado a fazer alguma coisa? Você é obrigado a fazer alguma coisa? Então, é isso que eu estou tentando explicar. E mostrando também que esse livro aqui está tudo errado. Bom, vamos continuar. Vamos ver se dá tempo Dá tempo sim, beleza. Eu não quero prolongar os vídeos, tá? Vou procurar fazer bastante vídeo e pouco espaço de tempo. Vamos lá, eu vou repetir o 18. Não, eu vou repetir o 17. Respondendo Jesus, disse-lhes: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Plural, olha lá. Que eu saiba, o Pai habita num céu. E outra, não existe 3 céus, tá? Existe 8 céus.
O Pai habita no oitavo céu. O livro dos Apóstolos é muito bom. Lá fala dos céus. 18. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e céus em plural, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então ele manda no céu e na terra, né? Então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo. Por que ele não quis dizer que era Cristo? Jesus Cristo, Cristo. Por quê? Alguma coisa tem aí, né? Vamos lá. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Olha só. Desde então começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha lá, ó. Numerologia também. Terceiro dia. Signo, tudo numerologia. Anos, idade, né? Tudo número. Esse Deus desse século trabalha com número. Jesus trabalha com número. Aqui continuando, 22. Tomando Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus, tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. Ele voltando, Pedro não queria que ele fosse, né? Ele falou que Deus ainda não ia deixar. 23. Ele voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-se de mim, Satanás. Olha só, Satanás, adversário. Lá na ceia, na última ceia, né? Judas falou e ele falou a mesma coisa também, né? Arreta daqui, Satanás. Para quem não sabe, a palavra Satanás, se eu não me engano, é adversário. Se não me engano, a palavra Satanás significa adversário, tá? É uma palavra, acho que é hebraico, aramaico, significa adversário. Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Olha só o que ele falou para Pedro, ó. Retira de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus. Olha só, mas era bocudo Jesus, hein? Vocês estão prestando bem atenção no que eu estou falando? Só vocês lerem. Come isso aqui, ó. Come para entender. Lê com calma, medita, entendeu? Se não souber explicar direito, tá? Ou se ficou uma dúvida, vocês mesmos lê, procura ler que vocês vão entender. Eu estou procurando explicar o melhor possível, né? Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Versículo 24, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha que ele falou: se alguém quer vir, se alguém quer vir, né? Negue-se a si mesmo e siga e leve a sua cruz. Porque o que disser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Aí é condições, toma lá e dá cá, dente por dente, olho por olho. Você quer? Então você tem que fazer isso. Você não quer? Tudo bem. Dane-se, eu ia falar uma besteira. Dane-se. Entendeu? É assim que ele funciona, meu. Você quer, quer. Tá entendendo? Se não quer, não quer. E ponto. Né? 25. Porque o que quiser, vou repetir. 25. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem ganhar todo mundo se perder a sua alma? A carne. Ele está falando da carne. A alma é carne, tá? A alma é carne. É carne ou alma que seja, carne ou alma que seja, e espírito. Não é só dois, não é três. Corpo, alma e espírito. O corpo é a carne e a alma a mesma coisa. E o espírito, que é do Pai. Vamos lá. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos.
Então dará a cada um segundo as suas obras. Obras. Vem ele com obras. Obras. Vamos repetir, vai. Eu vou repetir o 25 todinho, tá, gente? Vamos lá. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quer dizer, eu fico perguntando. E essas pessoas, olha só como é. Nossa, é muito forte que me veio na cabeça agora. Analisa comigo. Antes desse livro entrar aqui no Brasil, esse livro entrou por causa dos jesuítas, né? Foi descoberto o Brasil, vieram os padres, os jesuítas, né? Onde rezaram a primeira missa, e lançou esse livro aqui e começaram a falar de Jesus. Eu pergunto para vocês, e as pessoas que não tinham acesso a esse livro? E aí? O que vocês me dizem? Elas morreram, né? Teve gente que não morreu, teve gente que morreu, né? Sem conhecer esse livro e Jesus. Né? Uma boa pergunta, né? Eu tenho resposta para isso, mas eu vou deixar vocês pensar. Tá? Eu tenho resposta para isso. Porque esse mundo aqui, todo esse mundo é desse Deus desse século. É tudo material. É do capeta, de Jeová, Deus desse século, Jesus. É tudo mundo farinha do mesmo saco. Tá? São anjos caídos. Eles são anjos caídos se fazendo anjos de luz. Tá? Toda a carne é dele. Tá bom? Aí vocês analisam. Se vocês lerem o livro dos apóstolos, que eu vou deixar hoje, eu esqueço, mas hoje eu vou deixar, né, gravado debaixo do vídeo, do lado do vídeo, tá? Lê esse livro dos apóstolos, só Gênesis, não é muito grande não, mas olha, vai ser muito bom para vocês, crescimento espiritual de vocês, isso é, se vocês quiserem, vocês não são obrigados, tá? 26. Pois que aproveitará o homem ganhar todo mundo, se vier perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão, antes que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Ué, estranho, né? Vamos repetir esse 28. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão. Bom, o que ele quer dizer aqui é que lá em Apocalipse, né, ele está se referindo aos 12. Eles já existiam já. É farinha dele, é criação dele. Tá? É tudo programado, é tudo planejado deles. Então por isso que ele falou, há alguns aqui que não vão morrer. E ele falou alguns, né? Alguns, plural. Então dá a entender que são os 12. Pode ler lá em Apócrifo que faz sentido, tá? Os 12. Pode crer que eu estou te falando. E lá na cidade de Jerusalém, vocês podem ler, o nome dos 12 vai estar lá. E os 12 vai estar lá. Vocês quem morrer com Jesus, ir para a cidade de Jerusalém com Jesus, vocês vão ter o prazer de conhecer os 12. Pode crer que eu estou te falando, gente. É loucura, mas é verdade. É verdade. Nossa. Vou repetir. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão, antes que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Ponto. Bom, pessoal, vou parar no 17, né? Espero que tenham aberto um pouco mais a mente de vocês, as minhas pregações, né? O que eu entendo, né? O que eu entendo sobre esse livro. Eu não quero que vocês me sigam, eu só quero que vocês largam muito de ser bobos e trouxa desses pastores, dessas igrejas, das religiões, das denominações, tá? Abre os olhos, não deixa ninguém ensinar vocês. Eu fui ensinado por um monte de gente, fui ensinado por vários pastores, igreja, sabe? Eu fui assim, ó, fui a cega, poxa, sabe? Então hoje
o Pai, eu tive vontade, eu sempre quis procurar. Por isso que eu estou vivo até hoje, como eu já falei em outros vídeos, eu escapei da morte várias vezes, várias vezes. Esse Deus desse século queria me levar, queria me matar, mas o Pai invisível não deixou. Por que ele me deixou? Eu entendo assim, para me chegar no conhecimento que eu tenho hoje, para me pregar, anunciar o que eu estou falando. Porque isso aqui são fortes. Esses pastores não pregam isso para vocês nas igrejas. Não pregam, eles não anunciam isso direito. Eles não pegam, não explicam esse livro já errado para vocês. Porque eles sabem que se quando vocês abrirem a mente, vocês já vão se desligar da igreja. Já é o primeiro passo. Aí depois vocês vão querer mais alguma coisinha, querer saber, aí é onde o Pai vai entrar para falar para vocês, tá bom? Então, tenha uma boa noite, né? Desculpa de alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, tá bom? Dúvidas pode questionar aí no meu canal lá, tá? E eu creio que com certeza o Pai verdadeiro vai dar mais um dia para mim fazer mais um vídeo, tá? Não é o Deus desse século que fala assim, se Deus quiser, né? Não, o Pai não, o Pai é diferente. Com certeza o meu Pai vai me dar mais um dia para mim fazer esses vídeos, tá bom? Tenha uma boa noite e fui, tá bom? Tamo aí.